Fala, nação! Vamos ver o que rolou entre o clássico do Palmeiras contra o São Paulo, que resultou em discussão entre os jogadores e polêmica com a arbitragem. Então fica até o final do vídeo e vamos ver o que o pessoal falou sobre essa polêmica. Corredor aqui que eu vou pedir pro Douglas Dourado, nosso cinegrafista, mostrar. Ele dá acesso ao vestiário do árbitro. Aquelas duas portas estavam fechadas, onde tem seguranças agora. E começou um bate-boca ali que dava para escutar perfeitamente aqui. Um bate-boca gigante, Dani. Durou quase 3 minutos. Policiais militares foram chamados, saíram, entraram nesse setor. E assim que acalmou esse bate-boca, a gente percebia que era de membros do São Paulo com a arbitragem. Veio aqui o presidente Casares, cerceado também juntamente com o diretor de futebol, Carlos Belmonte. E nós temos aí, eu gravei, uma declaração muito forte do presidente Casares com relação à Federação Paulista de Futebol, a arbitragem de hoje, e ao Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que segundo Casares apita as partidas do Palmeiras na competição. Então, não que eu explique, é melhor a gente ouvir e acompanhar e ver o que disse o presidente do São Paulo, Júlio Casares, reclamando dos pênaltis, o que foi marcado e o que não foi, e principalmente da não expulsão do Richard Rios no lance que originou o gol do São Paulo na entrada do Pablo Maia. Vamos acompanhar o que disse o presidente são paulino, Júlio Casares. Queria estar aqui de novo. Já coloca aí nos comentários, galera, se vocês acham que foi pênalti ou não, e se foi erro da arbitragem ou não. Para falar de arbitragem e VAR. Hoje é um conjunto desastroso. Já teve um pênalti dado ao Santos com a presença do VAR quando a Edna não marcou pênalti. Depois teve a expulsão contra o Bragantino do Arboleda, nitidamente que não era lance para expulsão. E hoje foi um absurdo. A Federação Paulista, que nós apoiamos, a Federação Paulista, que faz o melhor campeonato do Brasil, não pode atuar dessa forma. Eu vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Caleri. Eu vi o auxiliar do Abel, que acho que é João o nome dele, rindo, ironizando. Chega do Abel apitar jogo no Paulistão. Ou a federação tem força e autonomia, ou nós vamos repudiar, inclusive em todas as instâncias. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi. Um pênalti absurdo, e depois o VAR chama o árbitro num pênalti legítimo, Luciano, e ele se acovardou. E olha, a agressão ao Pablo, que quase arrebenta o moleque, era para cartão vermelho direto. Mas mesmo assim, ele deu amarelo e o VAR se omitiu. Hoje é um dia triste na memória do futebol paulista. Reitero, o futebol paulista que é forte, que tem uma liderança grande do Reinaldo. Mas não pode acontecer o que aconteceu hoje. O Caleri foi e nós queremos representar contra esse auxiliar do árbitro. Xingou o Caleri e o Caleri estava quieto. Todos protestando e chamando ele, que ele se acovardou quando o VAR chamou. E o lance do Pablo é uma vergonha. Um garoto que foi convocado para a seleção brasileira. Um pênalti absurdo. Um pênalti desse do goleiro, se for assim, ele tem que dar durante jogos 4 ou 5 por jogo. Porque o goleiro sai, a bola é dele. Então eu lamento, não é exaltação, porque a vitória era merecida pelo resultado construído dentro do campo. Mas nós lamentamos profundamente a omissão do VAR, a incompetência do árbitro e principalmente a omissão. No lance do Pablo, ele deu amarelo e o VAR não chamou. O que o VAR está fazendo? O que o VAR está fazendo? Ele acha um pênalti contra o Santos. Depois ele acha uma expulsão contra o Arboleda. Aí vem aqui, nós fomos protestar, o auxiliar do Abel, parece que é João o nome dele, veio ironizar. Não se faz futebol assim. Lamentável. E nós vamos reagir. Aqui no Morumbi não vai acontecer mais isso. A culpa é mais do Abel ou do árbitro? De todo o conjunto da obra da arbitragem. Mas o Abel tinha que ter sido expulso. Ele quer apitar o jogo. Ele não expulsou alguém do nosso banco? Quem? De que é a culpa? É o conjunto da obra. Lamentável. Futebol paulista hoje está de luto. Bem, Dani, tá aí então o desabafo do presidente do São Paulo, Júlio Casares. Ele não identificou o nome do assistente que ele diz que provocou o Caleri, mas deve ser, pelo fato dele falar o assistente, o Danilo Ricardo Simão Manis, porque o outro assistente era a Neuza Inês Bach, provavelmente ele se referiria a assistente. Como ele falou, o assistente é o Danilo, mas a gente não tem certeza ainda se ele citou apenas um assistente do árbitro do Candancian. E a gente está aguardando então agora aqui a passagem dos jogadores, vai ter coletiva do Abel, que foi acusado, vai ser um vestiário quente para fechar o domingo deste clássico que terminou empatado 1-1 aqui no Morumbi com recorde de público, mais de 55 mil pessoas. Bom, galera, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreve, deixa o like e comenta aí se você achou que foi erro, que a arbitragem errou, se o Palmeiras foi favorecido, se o Abel foi errado. Já deixa aí tudo nos comentários, tá? Bora ver aqui
o que o pessoal da Jovem Pan falou. Segundo choque rei da temporada 24, segundo empate. Na Supercopa, empate sem gols no tempo normal e agora pelo Campeonato Paulista, 1-1. São Paulo saiu na frente, gol do Alisson, depois Rafael Veiga em penalidade. Tudo igual no estádio do Morumbi. Bora analisar o que foi esse jogo. Flávio Prado, muito boa noite pra você, Flávio. Nosso pós-jogo especial da Jovem Pan. Vamos direto pros lances polêmicos. O torcedor do São Paulo agora tá saindo do estádio, o do Palmeiras tá em casa nos acompanhando e tá todo mundo querendo saber dos lances polêmicos. A arbitragem sendo criticada pelas redes sociais. Você acha que o São Paulo foi prejudicado hoje, Flávio? Olha, Pedro, boa noite, antes de mais nada. São dois lances muito difíceis. Você falar em o árbitro foi mal é complicado porque a gente viu um monte de vezes, né, na repetição, e acho que quase ninguém tem convicção absoluta. Não, realmente eu garanto e tal, não sei o quê. Minha sensibilidade, eu teria feito exatamente o que o árbitro fez. Eu acho que o Rafael, ele acerta primeiro a cabeça do Murilo, portanto, pênalti. E entendo que no lance do Luciano, quando o jogador chega, ele já vai caindo. E aí, né, ele vai no embalo e ele cai. Então eu teria feito exatamente como o Cancian fez. Eu teria dado pênalti pro Palmeiras e não teria dado pênalti pro São Paulo. A única falha que eu acho que aí sim ele errou foi a não expulsão do Richard Rios. Acho que a entrada do Richard Rios, acho que foi no Lucas, né? Isso. Foi muito forte, Não, foi no Pablo Maia, desculpa. Pablo Maia. Eu teria expulsado o Richard Rios. Eu não sei se ele foi chamado pelo VAR, acredito que não, aí seria uma falha mais do VAR do que dele. Esse lance eu teria expulsado o Richard Rios. Nos lances capitais, que ele foi ao VAR, eu teria dado o pênalti pro Palmeiras, não teria dado pênalti pro São Paulo. Exatamente como ele fez. Eu acho que o VAR não chamou mesmo no lance Richard Rios, no lance, né? da possível expulsão do Richard Rios. Não chamou. Mas como era lance de gol, o VAR é obrigado a analisar o lance, né? Assistir o lance mais de uma vez, pra analisar, pra ver se tem alguma coisa. Basta ser lance deveria ter chamado. Vermelho. Se ele entender que é cartão vermelho, nem precisa ser lance de gol, né? Sim. Por ser lance de cartão vermelho, perfeito, é isso mesmo. Pra mim era lance de cartão vermelho. Acho que foi uma entrada muito forte. O que eu quero dizer é que não foi um lance talvez isolado, né? Foi um lance que teve participação no gol. Também, né? então, tava um lance assim. Não sei porque não chamou, não sei se eles... Agora, no mais, assim, mesmo o lance do Richard Rios, você vê depois de muita repetição. Então, os três lances, você vai dizer assim, não, eu não daria o pênalti pro São Paulo, não daria o pênalti pro Palmeiras, daria o pênalti pro São Paulo e não expulsaria o Richard Rios. Ok, não é nada escandaloso no meu conceito. Se tivesse dado o pênalti pro São Paulo, não tivesse dado o Palmeiras e tivesse expulsado o Richard Rios, ia ter discussão também. Não vi nada de escandaloso. Acho que o árbitro até, pelo noviciado, pela pressão que recebeu, até que ele conduziu de uma maneira bem razoável o jogo. E aí, como são lances muito de interpretação, aí fica difícil você ter convicção absoluta. Então, Flávio, mas o lance do Rafael com o Murilo, eu teria marcado tudo, tá? Antes de mais nada, eu teria marcado tudo. Eu teria expulsado o Richard Rios, porque ele deu uma solada e assumiu o risco pela altura onde ele acerta o Pablo Maia. Pra mim, deveria ter sido expulso. Teria expulsado também, né? Teria expulso. O pênalti do Rafael no Murilo, eu teria dado também, porque a gente viu pelo frame, na imagem, que o Murilo pega primeiro na bola, aí depois o Rafael sai de soco e atinge primeiro o Murilo. Então eu teria marcado. Ele erra a bola, né, o Rafael. E por esse motivo eu também marcaria o pênalti do Piquerez no Luciano, porque eu acho que o Piquerez só foi no Luciano. Eu não vi o Piquerez indo na bola. Então eu teria marcado os três lances. Você vê, é muito, sabe? É indiscutível que o Luciano se joga. Não, é razoável essa sua visão de... Ok. Acho que os lances não são tão claros a ponto de serem indiscutivelmente. Não, nada. Essa visão sua, ok também. Não é claro, não tem nada assim tão, na minha forma de entender, nada escandaloso. O pênalti seria marcável do Luciano, o pênalti do Murilo seria marcável também. Agora, minha interpretação, teria feito exatamente como ele fez, mas teria expulsado o Richard Rios. E assim, até fazendo aqui a pontuação, a gente vai abordar isso durante o nosso pós-jogo. O Everton vive um péssimo começo de temporada. Não lembro de um início de temporada ruim do Everton com a camisa do Palmeiras, como esse em 2024. E a gente também tem que fazer essa pontuação com o Piquerez.
porque a gente tá falando desse pênalti não marcado pro São Paulo, na minha opinião, errou a arbitragem, deveria ter marcado o pênalti do Piquerez no Luciano. Reflexo também de um início de temporada ruim do Piquerez, que foi um dos melhores jogadores do Palmeiras na temporada passada, a regularidade impressionante. Acho que ele e o Zé Rafael foram os melhores, mas esse ano começou em baixa. Também o uruguaio Joaquim Piquerez, chegando atrasado nos lances. Às vezes também acho que falta talvez um pouquinho de sensibilidade do Abel, de reconhecer que o Piquerez está um pouco cansado no jogo, tirar o Piquerez, enfim. Eu acho que tem aí um reflexo disso. Acho que o Piquerez não vem fazendo uma boa temporada até aqui, mas eu teria marcado tudo. Teria marcado os 2 pênaltis e também teria expulsado o Richard Rios, que recebeu uma bola na fogueira do Everton.